E eu quero que você prepare o seu coração para esse momento, porque nós estamos aqui, afinal de contas, não é simplesmente porque tem uma regra que diz que nós devemos estar aqui, ou porque nós estamos fazendo isso no automático, pelo menos não deveria ser. Mas nós estamos aqui e devemos nos posicionar diante desse momento com o coração sedento e com uma intencionalidade real. E o que é essa intencionalidade? É a consciência de inclinarmos ao nosso coração na direção daquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas. E nós devemos nos aproximar então dessa palavra que nós vamos ler nessa manhã, com essa sede, com esse reconhecimento de que nós temos aqui uma necessidade profunda de nós ouvirmos a Deus. Nós não viemos aqui nessa manhã para me ouvir, nós não viemos para ouvir histórias de homens, mas nós viemos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a nossas vidas. Então leve esse momento em consideração, com fidelidade no seu coração, com intencionalidade no seu coração. Eu sei que hoje, você já acordou cedo nesse domingo, você veio para a igreja, talvez você tenha chegado aqui até no horário, você então participou de canções, louvou a Deus, você fez orações, participou das orações, talvez você tenha também trazido até a sua oferta ao gasofilácio nessa manhã. Mas mesmo assim, mesmo diante de todos esses sinais, mesmo diante de todos esses comportamentos, deve existir ainda uma pergunta aqui, que é: será que você realmente, verdadeiramente conhece a Deus? Muitas pessoas, diante desse cenário que eu descrevi, achariam essa pergunta um absurdo. Porque para elas, a expressão do conhecer a Deus está relacionada estritamente a esses rituais. Como assim você pode me fazer essa pergunta? Eu vim à igreja, eu estou aqui. Como assim você me pergunta se eu conheço a Deus, se eu conheço a Jesus? Eu cantei as canções, eu sabia todas elas. Eu trouxe a minha oferta, eu fiz as orações. Muito bem. Será que você, de verdade, conhece a Deus? Será que você conhece a Jesus? Essa pergunta deve permanecer ainda diante de nós, mesmo diante de todos esses sinais. E essa pergunta deve ser uma pergunta que nós fazemos diante do nosso próprio coração nessa manhã. Será que eu conheço o Senhor de verdade? Ou será que eu conheço as canções? Será que eu conheço o Senhor de verdade? Ou será que eu conheço as expectativas sociais que existem ao meu entorno e sei responder a elas? Será que eu conheço ao Senhor de verdade? Ou será que eu sei me portar como se eu conhecesse ao Senhor? Essa é uma pergunta que fica diante de nós, nesse texto que nós vamos meditar nessa manhã, que está em 1 João, você pode abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11, primeira epístola de João, 2, 3 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixe-me te lembrar que nos últimos domingos nós temos então meditado nessa epístola, dentro dessa série de mensagens que nós estamos nesse começo de ano, que se chama Enquanto Aguardamos. Essa mensagem que nos traz essa consciência de que nós não estamos aqui nesse mundo sem missão, sem saber o que fazer, sem saber o que estamos esperando, não. Nós estamos esperando o Senhor voltar, como Ele nos prometeu. Só que esse tempo de espera não é um tempo de passividade. Esse tempo de espera é um tempo de atividade, onde nós vamos obedecê-lo, onde nós vamos buscá-lo, onde nós vamos aprender aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração, onde nós vamos ser transformados à semelhança da sua imagem. E em nossos primeiros domingos nessa epístola, nós já vimos o apóstolo João cobrir aqui alguns tópicos importantes.
Ele nos falou sobre a comunhão com Deus e a comunhão entre irmãos. Isso nós já vimos nos versículos anteriores. Ele nos falou sobre a realidade do pecado e a necessidade de confissão. Ele nos falou sobre Jesus como a propiciação pelo nosso pecado. E foi exatamente aí que nós paramos na semana passada, no domingo passado. Dentro dessa ideia tão importante que existe aqui, que assume e torna explícita até essa tensão que existe na nossa vida e no nosso coração, onde nós reconhecemos que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de paz, que existe dentro do nosso peito uma perturbação, uma necessidade, algo que está quebrado e que precisa de conserto. É por isso que João está falando sobre pecado. É por isso que ele está falando sobre Jesus como propiciação pelos nossos pecados, como advogado que temos junto ao Pai. Ele está revelando que existe essa tensão. E diante disso, diante desse apontamento que João está fazendo, dizendo, olha, Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, vem uma grande pergunta. Será que você conhece esse Jesus Cristo? Porque se João está apontando para a solução da nossa paz através desse Cristo, então quem é Ele? Você o conhece? E assim, nós vamos entender a resposta a essa pergunta nesses versículos que nós vamos ler. Porque quando eu pergunto se você conhece a Jesus Cristo, há, principalmente dentro da igreja, um impulso quase que automático de responder com um convicto sim. Mas nós temos que prestar atenção naquilo que a palavra diz que se parece conhecer a Jesus. E nós temos que entender se diante do que a palavra está dizendo, você conhece a Jesus. E assim diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Ele que fale com você nessa manhã, que fale ao seu coração, que abra os seus ouvidos. Peça a Ele que, se você não o conhece, que nessa pregação, nesse momento, você venha o conhecer. Senhor, nós apresentamos diante de Ti nosso coração nessa manhã, pedindo ao Teu Espírito, sonda os nossos corações. Traz-nos para perto de Ti, revela a nós a Tua verdade. Nos livra do engano da religião, nos livra de rituais vazios.
nos livra de respondermos às expectativas sociais, mas não respondermos ao Espírito Santo de Deus. Que nesse momento onde a Tua palavra é anunciada, Pai, o Espírito que a inspirou trabalhe em nossos corações para recebê-la. Que o Senhor afaste de nós toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, toda distração em nome de Jesus, Pai. Que nesse momento nós possamos nos achegar ao Teu trono e receber de Ti orientação, confronto, transformação, poder, intimidade contigo e com a Tua verdade. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos essa epístola, como acabamos de fazer, nós devemos, de certa maneira, receber as palavras que João acabou de nos escrever aqui nessa leitura, como um alerta. Deve existir em nosso coração, em nossa mente, diante do que foi lido, um alerta que João está fazendo diante dessa igreja para uma realidade que não é incomum ao nosso meio. João nos fala aqui de cristãos nominais, de pessoas que dizem que conhecem a Cristo, que dizem que seguem a Cristo, mas que são, segundo João aponta aqui, mentirosos, não conhecem, não seguem. João está nos falando dessas pessoas e diante dessa realidade, o apóstolo vai nos ajudar a fazer um diagnóstico da nossa fé. Ele vai nos conduzir por essas palavras aqui a alguns princípios, a alguns comportamentos que devem servir para nós como este gabarito diagnóstico, para que nós possamos fazer perguntas importantes ao nosso coração e discernir se o que nós reconhecemos acontecendo em nós é de fato uma fé verdadeira, é de fato uma fé no Deus verdadeiro, ou é apenas um trem que passou na nossa frente, nós entramos, estamos seguindo automáticos, não refletimos sobre isso, não vivemos essa realidade, isso é completamente estranho a nós, ainda que familiar de alguma forma. E nós temos que prestar atenção no que João está dizendo para nós fazermos essas perguntas a nós e entendermos como fazer esse diagnóstico. Assim nós vamos observar aqui, nesse tempo que teremos hoje de manhã de leitura das Escrituras e de reflexão na palavra, dois princípios que eu quero apontar para vocês diante dessa palavra. E depois desses dois princípios, nós vamos observar uma dinâmica de aplicação desses princípios, de como esses princípios eles são vividos, eles são trazidos de maneira concreta. E o primeiro princípio que João nos esclarece aqui é, então, não há conhecimento sem obediência. Grave isso no seu coração. Não há conhecimento sem obediência. Conhecimento aqui é relacionamento. Conhecimento aqui não é apenas informação. Não há conhecimento sem obediência. Veja os versículos 3 e 4 de novo. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Irmão, se vocês saírem pelas ruas do Brasil hoje, perguntando por aí, você conhece a Cristo? Será uma tarefa difícil você achar alguém que não saiba do que você está falando. Será difícil você encontrar alguém que não tenha a menor ideia de quem é Jesus ou do que Ele fez. Porque nós estamos em uma cultura cristã. Nós estamos em uma cultura influenciada por histórias e por valores cristãos. Mas sabe o que isso significa? Isso significa que se você sair na rua, fizer esse exercício, vai ser difícil encontrar pessoas que não têm ideia do que você está falando, e existem milhões de pessoas aqui que não sabem te explicar o Evangelho. Nem sequer isso.
mas não vão pensar duas vezes até te responder com convicto sim, eu conheço. Elas não conseguem dar uma explicação do Evangelho, mas vão te dizer que conhecem a Jesus. Mas antes fosse esse o nosso problema é maior. Porque essa realidade da qual eu estou falando para você, ela não é uma realidade das ruas. Ela é uma realidade dos nossos ajuntamentos. É uma realidade das nossas igrejas. Porque muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, nós estamos cheios de pessoas que são familiarizadas com o cristianismo, familiarizadas com a fé, que vão te responder que conhecem a Cristo, mas não conhecem. Nós não temos uma cultura muito bem desenvolvida no Brasil de fazer pesquisas muito detalhadas. Então eu trago aqui para você alguns números da igreja nos Estados Unidos. A realidade nos Estados Unidos, no entanto, não é assim tão diferente da nossa realidade aqui. Mas eu quero que você reflita sobre esses números que eu vou ler para você. Uma instituição chamada Lifeway Research fez uma pesquisa com evangélicos em 2025, nos Estados Unidos, que revelam, por exemplo, que 31% dos evangélicos acreditam que Deus aceita a adoração de todas as religiões. Se você não consegue reconhecer o problema disso, talvez tenha uma explicação. Talvez a explicação seja que você está na próxima estatística. O Pew Research Center, em 2024, apontou que os protestantes, 38% deles leem a Bíblia menos do que uma vez por mês. Menos do que uma vez por mês. Que protestantes são esses? Quem são essas pessoas? O Instituto Barna, em 2023, apontou que 32% dos cristãos praticantes, é o termo que eles chamaram esse grupo, cristãos praticantes, 32%, consomem pornografia ao menos uma ou duas vezes no mês. Isso daqui a gente já pode chamar de um hábito, né? Tem pessoas que vão uma ou duas vezes no mês na academia, e se você perguntar, elas vão na academia. Veja quão grave é essa fé. É esse estágio de fé. Isso não é ocasional. Isso aqui é um estilo de vida. Esses são apenas alguns poucos dados. Mas esses poucos dados já nos indicam que há um grande problema. E esse problema, apesar de acontecer hoje, não é um problema novo. É o problema dos que se dizem cristãos, mas não são. Dizem que conhecem a Cristo, mas o que é que eles não fazem? Não guardam a sua palavra. E muitas vezes esse problema surge porque o nosso critério para se dizer se alguém conhece a Cristo é diferente do critério de Cristo. E é porque nós temos um critério diferente do de Cristo para dizer se conhecemos a Cristo, que um dia vão chegar diante dele e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então nós temos que levar a nossa fé a sério e realmente saber se nós conhecemos a Cristo. Alguns dizem que conhecem a Jesus porque um dia eles ouviram uma canção, e essa canção os emocionou, e eles choraram. Alguns dizem que conhecem a Jesus porque um dia eles repetiram uma oração e disseram para eles que eles conheciam a Jesus agora. E eles seguiram, acreditando nisso. Alguns dizem que conhecem a Jesus porque eles estudaram.
Porque eles leram livros, ou mesmo a Bíblia. Porque alguns desses vão à igreja. E não só vão à igreja. Alguns desses pregam na igreja. Dão aula na escola bíblica dominical. E vão dizer que eles conhecem a Cristo, conhecem Jesus. Mas João não nos disse, sabemos que conhecemos a Jesus porque nos sentimos emocionados. João não nos disse, sabemos que conhecemos a Jesus se somos frequentes na igreja e versados na teologia. Não é isso que João está nos dizendo. O que ele diz? Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Obediência. Isso revela se nós conhecemos a Cristo. Obediência não é praticada apenas quando você é visto. Obediência é a todo tempo, é integral. Quando nós temos um encontro com a presença de Cristo, sim, nós podemos nos emocionar. Quando nós encontramos a Cristo, sim, é desejável e até necessário que à medida da nossa caminhada, nós vamos conhecer mais sobre Ele. Vamos aprender mais sobre quem Ele é. Vamos nos interessar mais por Ele. Mas se você diz que encontrou com Cristo, mas você não obedece a Cristo, não se arrepende do seu pecado, não tem os seus desejos completamente rendidos ao senhorio de Cristo, então você não conhece a Cristo. Não se engane. Talvez você tenha encontrado a religião. Talvez você tenha encontrado um hobby. Talvez você tenha encontrado uma comunidade legal, com pessoas que você quer se relacionar, com pessoas que são interessantes, mas isso não significa que você conhece a Cristo. Não há conhecimento verdadeiro sem obediência completa. Agora, obediência completa aqui, eu não estou dizendo que é perfeição. Mas eu uso completa no sentido de que você não olha para a sua vida e fala assim, nessa parte eu obedeço, mas nessa não. Isso não é a obediência que João está falando. Não é a obediência que nos ajuda a discernir se nós conhecemos a Cristo. Esse reconhecimento que João está falando é um reconhecimento que vem em relacionamento. Em relacionamento que nos aponta que nós de fato somos transformados nessa busca, nessa troca. Agora, muitos dizem que conhecem a Jesus, mas eles não conhecem. Quando nós conhecemos a Cristo, meus irmãos, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos, muda. Esse conhecimento que vem do relacionamento é um conhecimento transformador. Porque o relacionamento toma o nosso coração à obediência. E João está dizendo isso, pois como ele afirma, naquela igreja existem muitos mentirosos. Quem são os mentirosos? São os homens que dizem que conhecem Jesus, mas não obedecem. Falsos profetas, dos quais ele vai falar mais tarde. João está dizendo que eles não conhecem a Jesus. Ele escreve, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas João, esses homens falam bem, mentirosos. Mas João, esses homens vêm sempre no culto, mentirosos. Mas João, eles são influentes na nossa sociedade, na nossa igreja, mentirosos. Porque não é a respeito dessas coisas. O que demonstra que nós conhecemos a Jesus? Se guardamos os seus mandamentos. Você pode repetir isso? Como que você sabe que você conhece a Jesus? Se guardamos os seus mandamentos.
O Senhor nos chama à obediência. E nós não podemos nos esquecer desse princípio. Não há um relacionamento sincero com Cristo se não há uma obediência completa a Ele. Isso nos leva ao segundo princípio, que nós vamos aprender com João. Não há obediência sem conhecimento. O primeiro é: não há conhecimento sem obediência. Mas agora eu estou te dizendo, não há obediência sem conhecimento. Versículos 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que eu quero dizer quando eu falo que não há obediência sem conhecimento, é que quando há obediência, a obediência nos traz relacionamento e aprofundamento que nos faz conhecer. Se nós o obedecemos, nós o conhecemos de maneira mais profunda. Isso parece circular, é circular. Se o conhecemos, o obedecemos. Se o obedecemos, conhecemos. É isso que João está falando aqui, de certo modo, quando ele diz: quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isso quer dizer, então, que se eu pecar, que se eu cometer um erro, eu não conheço a Cristo? Isso quer dizer que eu tenho que ser perfeito no que eu faço? Não é isso que João está dizendo. Do contrário, por que ele teria dito, nos 2 versículos iniciais desse mesmo capítulo, que Jesus é propiciação pelos nossos pecados? Se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, João não está dizendo que se você comete um pecado, isso significa que você não conhece a Cristo. Tanto não é isso, que nesse mesmo capítulo ele explica que não é isso. A obediência da qual o texto está falando não significa perfeição, mas significa submissão e devoção. Submissão e devoção. O pecado na vida do cristão é um acidente. Não é um estilo de vida. Você não se relaciona com o pecado como cristão o cultivando, o protegendo, o escondendo para que você possa mantê-lo, para que você possa continuar pecando e ninguém vai te ver. Se você faz isso, você tem um nome para você que João deu aqui. É mentiroso. O cristão peca como um acidente, não como um estilo de vida, não como um hábito, não como um cultivo. Obediência não significa perfeição, mas significa submissão e devoção. Porém, João diz na sua palavra: quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Note que esse verdadeiramente estabelece um contraste aqui com aqueles que têm uma vida de aparente obediência, onde o amor de Deus é simulado. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele verdadeiramente é aperfeiçoado o amor de Deus. Mas tem uns que não é verdadeiramente. Tem uns que simulam, que se comportam, que até pregam. Né? E quantos escândalos nós não estamos vendo acontecendo em cima dos púlpitos. Gente que a gente observa e bota a mão no fogo. Mas não conhece a Deus. Por quê? Não é porque eu falei que não conhece a Deus. É porque João falou que se você conhece a Deus, você guarda os seus mandamentos. E lembrem que eu não estou falando de tropeço, eu estou falando de cultivo do pecado. Naquele em que a obediência, orientada por submissão e devoção à sua palavra, há um aperfeiçoamento
do amor de Deus. Como? Ora, a palavra que é guardada, esses mandamentos que são guardados, essa instrução que é guardada, a qual nós nos submetemos e nos devotamos, não é uma palavra sem poder. Antes, essa palavra nos instrui, nos corrige, nos transforma. Essa palavra que nós guardamos em nosso coração é a palavra que nos ensina a respeito de quem o Senhor é. Por isso nos instrui. É a palavra que nos corrige, porque aponta para as nossas falhas que precisam ser arrumadas, para os nossos pecados que precisam ser corrigidos. Mas não só nos corrige, ela nos transforma, porque ela é formativa. Ela propõe a nós o caminho certo. Ela propõe a nós uma direção. Ela nos impulsiona nessa direção. Então a obediência nos aperfeiçoa no amor de Deus, porque a palavra que nós guardamos não é uma palavra sem poder, mas é uma palavra poderosa. Guardar a lei de Deus tem um efeito em nós, que é apontado no versículo 6. Nos faz andar como Ele anda, ou seja, se eu ando como Jesus anda, eu estou me assemelhando com quem Ele é. Eu faço o que Ele faz. Se você anda como Cristo andou, isso evidencia que você permanece em Cristo. E nessa caminhada você é aperfeiçoado no amor de Deus. Veja que nós não representamos a Cristo, e isso é importante nós entendermos, nós não representamos a Cristo por procuração. Nós representamos a Cristo por imitação. Você entende a diferença disso? Você não tem uma procuração para representar a Cristo. Você o representa porque o imita. E você é habilitado ao imitar pelo Espírito agindo na sua vida, pela palavra agindo na sua vida. E é aí então que você o representa. Não é porque você recebeu um documento, é porque você recebeu um Espírito. Então nós não representamos a Cristo por procuração, nós representamos a Cristo por imitação. Se você não guarda a sua palavra, não obedece aos seus mandamentos, não ama como Ele, não fala como Ele, não age como Ele, você não representa. Você só o representa enquanto a sua imagem é transformada à imagem dele. Você só o representa quando olham para você e enxergam Cristo. E como que vão olhar para você e vão enxergar Cristo? Isso vai acontecer quando olharem para você e verem você fazendo o que Cristo faz. Andando como Ele anda. Isso me lembra uma história que eu ouvi há mais ou menos uns 10 anos atrás. O meu pai é um cara discreto. Eu não costumo saber essas histórias. Vocês nem sabem, muitos de vocês aqui nem sabem quem é meu pai. E que ele está aqui, que ele é discreto. Mas eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci, que aconteceu com meu pai. Mais ou menos em 2015, eu estava na faculdade, morava no Sagrada Família e estudava na UFMG, longe. Lá em casa só tinha um carro. E o meu pai muitas vezes, me abençoou indo trabalhar de ônibus, porque ele trabalhava mais perto de casa, e me deixando ir para a faculdade de carro. E um dia, ele estava voltando para casa, indo em direção ao ponto de ônibus. E no caminho do ponto de ônibus, ele é parado por uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa, esse homem, vira para ele e pede assim: você pode pagar a minha passagem? E meu pai falou com ele: olha, eu estou indo para o ponto de ônibus. Vamos fazer assim? Nós vamos para o ponto, lá eu pago sua passagem. Inteligente, né? Porque o cara pede dinheiro, você nem sempre sabe o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele estava indo para lá e falou assim: pago, vamos lá para o ponto de ônibus. No caminho do ponto de ônibus,
esse homem começou a olhar para ele e perguntou: por que você está pagando minha passagem? Meu pai falou assim: uai, você pediu para eu pagar a sua passagem. E eles continuaram andando. Mais uns passos, esse homem volta a olhar para o meu pai e pergunta: por que você está pagando minha passagem? Aí meu pai já deve ter estranhado. Pô, o cara não está querendo que eu pague a passagem, né? Perguntou para ele: você não pediu? Pedi. Continuou andando. Eles vão prosseguindo, o homem de novo começa a olhar para ele: por que você está pagando minha passagem? Aí meu pai falou assim para ele: porque eu acho que isso vai agradar a Jesus. Eu acho que Jesus quer que eu pague sua passagem. E esse homem respondeu assim: ah, é Jesus. Eles seguiram para o ponto. Ali chegou a hora deles partirem o caminho. E esse homem virou para o meu pai e disse para ele: quando você estiver falando com Jesus, fala de mim para ele. Você não vai lembrar meu nome, mas ele vai saber quem que é. Quando nós andamos como Cristo andou, nós representamos a Cristo. Quando nós fazemos o que Cristo fez, as pessoas têm um encontro com o amor de Cristo em nós. São coisas simples, mas são coisas profundas, porque elas revelam um amor profundo, que não é nosso, mas que está em nós. E nós somos a maneira como esse amor alcança aqueles que nos encontram. Se você não obedece a Jesus, você não o conhece. E ao obedecer, você é levado a conhecê-lo. Mas se para obedecer, eu preciso conhecê-lo, então, para conhecê-lo, eu preciso obedecer. E onde que esse ciclo que eu falei para vocês começou? Se eu obedeço e o conheço, e só o conheço, se o obedeço, onde que essa história começa? Onde que ela entra? E João vai nos falar disso no capítulo 4, lá na frente ainda. Nós vamos chegar lá de novo. Mas eu quero antecipar aqui o capítulo 4, versículo 19, onde João vai nos responder isso, dizendo: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele se revelou a nós quando nós ainda éramos desobedientes, mas ao nos amar, ele nos chamou à obediência. Assim, João está expondo diante de nós a dinâmica da vida cristã. Nós obedecemos porque conhecemos, conhecemos porque obedecemos. Isso pode parecer ainda talvez um pouco abstrato para você, mas no restante desse texto, João vai materializar esse princípio e vai aplicá-lo, nos confrontando com a prática daquilo que cremos. Esse princípio que vai ser revelado nessa dinâmica. Obedecemos porque conhecemos e conhecemos porque obedecemos. Entre os versículos 7 e 11 nós lemos: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, ainda anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Depois de estabelecido aqui então com clareza esses princípios que João está apontando a respeito de como nós conhecemos a Jesus e revelando que isso é mostrado pela obediência, João não vai deixar essa verdade suspensa no ar.
não vai deixar essa verdade solta. Ele não está apenas tratando aqui dos princípios éticos, ele não está tratando apenas de uma filosofia. Antes, ele está escrevendo para pessoas reais, em uma vida real, sobre uma fé real, de um Deus real. Então, ele traz isso do campo ético para o campo prático. A obediência a Cristo não depende de como você se sente, não depende do que você acha, mas depende do que Ele disse. E isso é algo que nós precisamos aprender, em especial no tempo que nós vivemos. Obediência a Cristo não depende do que você sente, não depende do que você acha, depende do que Ele disse. E por isso, ele começa a falar sobre um mandamento antigo, mas um mandamento novo. Como assim um mandamento antigo, mas um mandamento novo? João diz que esse mandamento é antigo, porque eles já o haviam recebido. Essa não seria a primeira vez que eles ouviriam esse mandamento. Essa não era uma nova revelação que agora João estava trazendo à igreja. Mas ele também diz que esse mandamento era, em outro sentido, novo. Ora, mas que mandamento é esse? João está se referindo aqui ao que está também registrado no seu evangelho. No evangelho de João, em João 13, 34 a 35, nós vamos ler Jesus dizendo o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Olha, se essas palavras de Jesus não são impactantes para você, é porque você não as entendeu. Veja que o próprio Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento. Mas quando ele diz, eu lhes dou um novo mandamento, o que ele fala? Que vocês amem uns aos outros. Ora, Jesus, isso não é novo. Em Levítico 19, 18, está escrito: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas Jesus completa. E quando ele completa isso com algo jamais ouvido, com algo completamente novo. Ele diz: assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. Há uma nova luz sobre a maneira como se deve amar. Há uma nova revelação sobre a maneira como se deve amar. E isso deve ser impactante para nós. Porque eu sou chamado a amar você, que é meu irmão, como Cristo me amou. Você é chamado a me amar, como Cristo te amou. Quando nós olhamos para essa verdade, a pergunta é como? Como? Como nós podemos fazer isso? Você pode? Porque eu sinto que eu não posso. Eu reconheço o que o Senhor está falando. Mas a minha sensação diante disso é de impotência. Mas para que isso aconteça, eu preciso que o Cristo que me ama, ame a você, através de mim. E é aí nesse fluxo que isso se torna possível. Por isso João trabalha repetidamente aqui com um contraste de luz e trevas. Ele já nos falou que Deus é luz, e Jesus é revelado nessa luz de Deus. O modelo para o qual João aponta é esse modelo relacional imitativo. Eu me relaciono com Cristo, eu obedeço a Cristo, eu imito a Cristo, e o amor de Deus é aperfeiçoado em mim, e nisso Cristo ama através de mim. Isso não significa uma afetuosidade romantizada, mas significa ações sacrificiais de obediência. E como que isso acontece? Quando a sua dor se torna minha dor, quando a sua fome se torna minha fome, quando a sua necessidade se torna minha necessidade. Assim como Jesus fez da nossa necessidade a dele, da nossa fome a dele, da nossa miséria a dele, quando ele se tornou um de nós. Isso é um amor sacrificial. Jesus se colocou em nosso lugar.
E o amor com o qual nós somos chamados a amar é o amor que nos torna capazes de nos colocar no lugar do outro, dos nossos irmãos. Nós temos um longo caminho de obediência aqui, meus irmãos. Mas Jesus disse que nesse amor, escute isso, nesse amor, reconheceriam que nós somos os seus discípulos. Por quê? Porque o imitamos. Quando nós imitamos o amor de Cristo, reconhecem que nós somos os seus discípulos. E isso não é diferente do que João diz na epístola. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Por tudo isso, João diz: quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Se o amor de Deus não é reconhecido em nós, é porque nós não conhecemos o amor de Deus. Se o amor de Deus não é reconhecido em nós, é porque nós não conhecemos o amor de Deus. E por que ele diz isso? Porque ali, naquela igreja, existiam homens que diziam estar na luz, que diziam conhecer a Jesus, mas seu amor não era aos seus irmãos. Antes o seu amor era ao mundo. Nós vamos ver isso na semana que vem. E isso está apontado nos versículos 15 e 17. Esses homens dizem uma coisa, mas vivem outra. Eles não só falham no amor aos seus irmãos, mas eles os querem fazer tropeçar. Eles são tropeço a esses que chamam irmãos. A esses, João escreve: você está em trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, nessa manhã, nós precisamos considerar, diante de tudo isso que nós falamos e lemos, se nós conhecemos a Jesus. Se esse conhecimento é verdadeiro. Se nós estamos na luz. Isso não é respondido por uma prova de teologia. Isso não é respondido por uma história emocionante que você vai nos contar. Não. É respondido pelo quê? Pela obediência. É respondido pela obediência. Como é esse homem, então? Como é esse homem que conhece a Deus? O que João nos ensina a procurar em nosso coração não é a ausência de falhas, mas é a presença de arrependimento. Não é um amor perfeito, mas é um amor de Deus que se aperfeiçoa em nós. O coração do homem que anda na luz não tem do que se envergonhar ao ser revelado, porque ele não está enamorado do pecado. Ele não está em cultivo do pecado. É claro que todos nós aqui pecamos. No entanto, quando conhecemos a Deus, nós nos relacionamos com esse pecado de forma a lutar contra ele, a eliminá-lo da nossa vida, a buscar caminhar em santidade. E qual é a vergonha disso? Nenhuma. No entanto, quando a luz é lançada sobre alguém que é achado, envolvido, seduzido, em comunhão com o pecado, aí há vergonha. Porque é revelado que ele não conhece a Deus. O pecado na sua vida é um plano? Ou o pecado na sua vida é um acidente? O pecado na sua vida tem sido cultivado? Ou você tem lutado contra ele para o exterminar? Você tem cultivado a imoralidade sexual? Você tem se escondido para praticar o seu pecado? Para que ninguém te impeça? Para que você possa desfrutar dele? Seduzido por ele? Envolvido por ele? Isso deve te ajudar a responder essas perguntas. Você olha para o outro como uma ferramenta? Ou você olha para o outro como um irmão?
Nós só conseguiremos nos relacionar uns com os outros em amor quando nós amarmos a Deus mais do que a nós. Quando nós amarmos a Deus mais do que amamos ao pecado. O Senhor nos chamou para perdoar como fomos perdoados, cuidar como fomos cuidados, amar como somos amados, e a nossa vida é uma imitação de Cristo, e para imitar a Cristo nós precisamos conhecê-lo. E quanto mais claramente a sua vida o revelar, mais perto dele você está. E essa é a caminhada da nossa espera. Enquanto o aguardamos, nós seguimos o imitando. O imitando, o imitando. Mas você vai tropeçar? Vai. Você vai pecar? Vai. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. E aí você confessa, você se arrepende, você abandona e você segue. Sozinho? Não. Conosco. Porque o Senhor nos deu uns aos outros como igreja, para nós lutarmos juntos contra o pecado, o meu, o seu e o de todos nós. E assim nós vamos caminhando e nos tornando mais semelhantes a Cristo. O que você não pode sair daqui hoje e continuar preservando na sua vida é o cultivo do pecado. É mentir para você e para os outros que você conhece a Cristo quando você não guarda os seus mandamentos. Quando você não anda como Ele anda. Você não tem uma procuração para representar a Cristo. Você o representa por imitação. E se você não está imitando, você não representa, você não tem comunhão com Ele, não importa o que você diga, o tamanho da sua Bíblia ou quantas vezes você vem à igreja. Não importa. Mas há arrependimento possível para você. E eu te chamo, nessa manhã, se você tem cultivado o seu pecado, pare hoje. Hoje já é tarde. Pare agora. E volte para o Senhor. E você não está sozinho. E os pastores dessa igreja estão aqui para te ouvir, para te ajudar, para orar com você e para te vincular a essa comunidade de uma maneira que você seja fortalecido na sua fé. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos corrige, nos confronta e nos transforma. Pai, nós reconhecemos que tantas vezes nós falhamos, nós pecamos contra o Senhor. Nós pedimos ao Senhor perdão por isso. Nos perdoe, Pai, por quando nós fazemos uma péssima representação de quem o Senhor é, cedendo aos nossos desejos, cobiça, egoísmo, imoralidade. Nos perdoe, Pai. Vem sobre nós nessa manhã nos limpar de todo mau pensamento, de todo mau sentimento e nos leve a essa obediência completa, Pai. Essa obediência de submissão e de devoção à luz, à verdade, ao Senhor, ao seu amor. Nos afasta da hipocrisia, nos afasta da mentira, nos afasta da religiosidade vazia. De que vale tudo isso se o Senhor não está conosco? Se nós não temos comunhão com o Senhor, de que vale toda essa maquiagem? De nada. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que as nossas liturgias sejam reflexo de uma transformação verdadeira que aconteceu dentro de nós. E que assim a imagem do Teu Filho seja resplandecida em nós e o Senhor nos ajude a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Para que nós possamos honrar o Teu nome dessa maneira. Nos ajude a melhorar como igreja, Pai. Nós temos muito a melhorar. Nos ajude a melhorar como liderança, como pastores. Nos ajude a melhorar como servos do Senhor. Vem sobre nós, nos molda segundo a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É o que te pedimos, crendo na obra do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus